Boa tarde, pessoal. Que bom tê-los aqui, né? Então, sejam bem-vindos por aqui. Como nós estivemos reunidos na sexta-feira, né? Nós marcamos encontro, eu e meu pai. Então, para você que não nos acompanhou lá no canal do YouTube, nós tivemos um encontro na sexta-feira passada e falando um pouquinho dos bens, né? Esse 2025 começou diferente para nós. Nós, no momento família, estamos falando sobre planejamento patrimonial. E é onde meu pai agora, né? Eu sempre atrás dos bastidores acompanhando meu pai, e agora nós decidimos que faríamos de família para família. Então, hoje é o nosso encontro de fazer que jeito, né? De todos que passaram por lá e deixaram as suas perguntas, nós vamos trazer para sextas-feiras para que vocês façam o quê? Para que vocês possam tirar aí suas dúvidas. Então, mandem aí, né, nos comentários, coloca aí para nós as suas dúvidas, que nós vamos estar ao vivo respondendo as suas dúvidas hoje. Então, mais uma vez, é um prazer, né? Pai, muito obrigada por dividir aí a mesa e me ensinar e tá aí deixando, né, o legado para que a gente possa também chegarmos até as famílias hoje brasileiras. Perfeito, Araceli. Vamos de bem com os bens, como a gente sempre tem falado, né? É a respeito de falar dos bens e como cuidar bem desses bens. E durante essa semana tivemos a grata surpresa de receber um grande número de dúvidas que hoje possamos estar esclarecendo para as pessoas que nos assistem, para as pessoas que nos acompanham. Então, o objetivo nosso continua sendo trazer informação. Então, Célia, o que temos de perguntas aí? O que aconteceu durante essa semana? O que o pessoal questionou? Olha, pai, o povo estava totalmente inteirado aí, né? No podcast já tem nos acompanhado. E aí nós vamos trazer aqui uma pergunta da Suelen, que colocou assim pra gente. Mandou mensagem e deixou lá sua dúvida. Como uma holding familiar pode me ajudar no planejamento patrimonial? Então, vamos lá responder para a Suelen. Como que a holding ela pode auxiliar nesse planejamento? A holding, na verdade, como a gente sempre tem falado, a holding é uma ferramenta de planejamento patrimonial. E ela vai te auxiliar no seguinte momento. Você vai estar pegando seus bens, tá levando ele para dentro desse sistema chamado holding familiar, e ali dentro você vai criar todas as instruções, ou melhor, você vai materializar todas as suas vontades com relação ao seu patrimônio, e dessa forma você vai estar evitando uma série de problemas, tais como brigas em família, custo com inventário. E isso facilita muito a sua vida. Sem falar que a economia tributária que o sistema de holding proporciona para as famílias, para quem acaba fazendo esse sistema, o sistema tributário acaba sendo muito facilitado. Ou melhor, a tarifa tributária. Porque a hora que se vai fazer um sistema de holding, nós vamos buscar a melhor tributação para o seu caso. Não é sonegação, é buscar a melhor tributação. Então, ajuda e muito a holding num planejamento. Bom, são muitas informações, né? Pois é. E aí eu te falo, né? Você que está na live comigo, coloca aí o que você também acha sobre o assunto. Se você tem dúvida, já coloca, porque eu estou aqui, ó, só de olho nos comentários para ver a sua pergunta. Né? Lembra que eu falei para vocês que este ano eu serei a voz e os olhos? Então vamos lá. Bom, veio outra pergunta aqui do José Carlos. Doutor, realmente preciso de um advogado para criar uma holding ou posso fazer
em cartório? Olha, Zé Carlos, essa pergunta é bastante assim interessante. A maioria das pessoas que tem feito holding recentemente, o pessoal tem achado que fazer holding é simplesmente pegar os bens e colocar num CNPJ. E não é, a verdade não é essa. Isso não é uma holding. Isso é uma pejotização. Quando nós falamos de holding, é muito provável que você vai precisar de um contador e de um bom especialista que possa fazer isso. E o especialista geralmente tem sido advogados, que realmente acabam te auxiliando. Por quê? Para se fazer a holding, você vai fazer um contrato social. E nesse contrato social é que vai se colocar as cláusulas, todo o seu desejo, o que você quer que aconteça ou o que você não quer que aconteça, vai estar descrito nesse contrato social. Então, aí a importância de se ter um bom profissional que te possa auxiliar nisso. E geralmente, quem está disposto e que tem que estar preparado para fazer esse trabalho, realmente são os advogados especialistas. Então, são pessoas que estão nessa área, militando com isso e trabalhando exatamente com o sistema de holding. Então, a minha sugestão para você é que realmente é necessário se ter um bom profissional especializado em planejamento patrimonial, que ele vai estar utilizando-se da ferramenta holding para poder proteger o seu patrimônio. Espero que tenha ficado claro para vocês, né, Carlos? Vamos lá, Araceli, o que temos mais, pelo jeito? Agora sempre, né, pai, a gente fala e apareceu novamente esse assunto. As pessoas têm bastante dúvidas quanto o sistema hoje de todo o planejamento, né? E aqui chega uma pergunta da Patrícia falando o seguinte: doutor, por que eu não devo fazer a doação dos meus bens? Esse foi um assunto que a gente comentou bastante na semana passada, mas vamos a algumas razões para que você, Patrícia, não faça realmente a doação. Quando fazemos a doação dos bens em vida e colocamos lá reserva de usufruto, de cara você já perde o total controle sobre seus bens. Sem falar que existe a possibilidade, ou melhor, não é a possibilidade, existe o custo que é tão caro quanto o inventário. Resumo, você está pagando o mesmo valor de um inventário e abrindo mão do controle do seu patrimônio. Então, como sugestão, não faça doação. Tivemos um exemplo claro recentemente com relação à doação. O pai, cliente nosso, querendo fazer esse tipo de doação, ele optou em, à medida que foi comprando o patrimônio, ele foi passando já para o nome de cada filho. Ele tinha 3 filhos. E foi comprando, e, esse aqui é para um, esse aqui passava o nome do outro, esse aqui passava o nome do outro, tudo em usufruto para ele. Os aluguéis eram deles. Os aluguéis eram para ele usufrutuário. Numa bela reunião em família, todo mundo reunido, um dos filhos, já ao longo do tempo, né, que esses bens foram doados, um dos filhos questionou essa doação. Em que sentido? Olha, pai, o meu imóvel, apesar de quando o senhor comprou estava no mesmo valor dos demais, mas a região que o meu ficou, ela está menos favorecida. Então, o meu imóvel ele tem menos valor hoje. Então, eu não acho justo isso. Olha que sinuca de bico ficou esse pai, pensando em estar fazendo um bom negócio, fazendo a doação, e acabou arrumando um problema. Então, para esse caso, a doação, eu não indico. É melhor fazer um sistema de planejamento patrimonial, onde todos esses bens estarão dentro de uma empresa, dentro de uma holding,
que aí os rendimentos provavelmente poderão ser distribuídos de forma igualitária. Ninguém vai se sentir prejudicado. Então vejam em que área que ele acabou entrando. Querendo fazer o bem, acabou arrumando problema para dentro da família. Inclusive o filho chegou a falar que pode deixar assim mesmo, não precisa mexer. Porque quando o senhor não estiver mais aqui, nós fazemos o inventário, trazemos todos esses bens para dentro do inventário e fazemos uma nova distribuição. Olha o problema que acabou causando uma doação. Então, sugestão, não faça doação. Volto a dizer, doação só tem uma que é bem indicada, boa e recomendo para todo mundo. Já devem estar sabendo qual que é. Doação de sangue, doação de medula e doação de órgãos. É a única que eu recomendo. Certo? Certo. São bastante temas bem polêmicos, né? Que as pessoas vão vai sabendo ao longo do tempo, e essa é a nossa missão, né? Missão, falar sobre planejamento patrimonial. Já deixa aqui a sua dúvida. Mais uma vez, estou acompanhando vocês aqui na live, tá? Estamos ao vivo, e para que você também possa colocar lá. Aquela que eu não abordei, você coloca ali que eu vou transmitir para o meu pai, tá bom? Então, pai, aqui o Sérgio pergunta o seguinte: doutor, quais mesmos são os tipos de bens que eu posso colocar dentro desse sistema, dentro dessa holding? E quem é que faz esse sistema? Né? O cartório? Nós já respondemos essa daqui, né? Mas vamos ficar com a primeira parte, tá, Sérgio? Ó, quais tipos de bens eu posso colocar dentro desse sistema, dentro da holding patrimonial? Sérgio, vamos lá para que tipo de bens eu posso estar levando para dentro desse sistema. Olha, poderia dizer que é infinito a quantidade de bens que você pode estar levando lá. Tipos de bens. Por exemplo, imóvel, que é o mais comum que o pessoal comenta. Automóveis, lancha, avião, fazenda, aplicações financeiras. Quem trabalha, por exemplo, na parte intelectual, os projetos que você tem que estão, por exemplo, patenteados, isso é patrimônio, isso também pode ser levado para dentro do sistema. Então, é inúmero a quantidade de bens ou tipos de bens que você pode levar para dentro do sistema. Tudo que é mensurável, tudo que você acredita ter valor, você pode estar levando para dentro do sistema. E isso facilita muito. Quando estamos falando aqui da questão de patentes, haja visto os direitos autorais. Direitos autorais é um outro bem que pode ser muito bem levado para dentro do sistema. Então, se vocês pegam compositores, artistas que têm essa questão autoral, isso tem uma validade, tem um valor muito grande. Vejam o caso do Chico Anísio. Então, os direitos autorais de toda a carreira do Chico Anísio, tudo que ele produziu, acabou ficando para os filhos. Os direitos autorais. Então, olha como pode ser mensurado. Então, tudo que você acredita que tenha valor, isso é patrimônio. E tudo que é patrimônio realmente pode ser levado para dentro desse sistema. É uma forma de proteção. Leva para dentro desse cofre. Muito bem. São bastante coisas, né, que nós podemos estar integrando aí nesse planejamento. São coisas que nada melhor que um especialista, né, pai, que a gente fala de estar compondo e fazendo toda essa estruturação para você. Então, coloque a sua dúvida aí. E tem mais uma. A Lucimara pergunta assim: doutor, os meus filhos são menores. Eu posso colocá-los dentro dessa holding? Como que fica isso para um menor gerir todo esse sistema? Eles podem?
Lucimara, essa é uma excelente pergunta, porque vamos fazer algum exemplo com o seu caso. Vamos usar ele como exemplo. Se você tem filhos menores e você está casada, tem o provedor da casa, tem alguém que recebe, que para poder manter tudo isso, são você e seu companheiro, por exemplo, e tem uma reserva de capital para que possam sobreviver amanhã, caso algum de vocês não esteja mais presente. Imagine você se você não tem um planejamento e você tenha que fazer um inventário, usar do recurso que estava de reserva para pagar o inventário, como você sobrevive os demais meses, o demais período que vem pela frente. Então, fica aí. A questão de se fazer um sistema de planejamento com filhos menores é o caso mais indicado. Por quê? Você tendo esse sistema, se amanhã ou depois você ou seu companheiro não estejam mais entre nós, não vai ter que fazer inventário. Você não vai ter que gastar a sua reserva para poder fazer essa coisa chamada inventário. Então, olha só como esse sistema pode e deve te auxiliar na questão de filhos menores. É o caso mais indicado, que eu diria, de fazer quando se tem filhos menores. Porque, querendo ou não, você está começando, quando tem filhos menores, está começando o patrimônio. E é uma forma de já começar bem estruturado, de uma forma muito inteligente. Então, o ideal é começar a fazer realmente, enquanto realmente se tem filhos menores. Não precisa estar com os filhos maiores. Comece agora. Faça enquanto os filhos são menores, que as vantagens são muito grandes. É bem legal quando os filhos são menores, porque nós falamos, assim como vocês estão vendo hoje na estrutura familiar, né? O meu pai e eu, de pai para filha, a mesma coisa são os bens. Nós começamos a dar a eles condições da educação patrimonial, que hoje é o que nós estamos fazendo, é levando informação. E por que não o seu pequeno estar lá aprendendo sobre o que vai ficar, né? O que ele pode levar para essa vida e o que vai ser transmitido. Então, isso é muito importante. Outra pergunta, pai. Aqui, o Célio tem uma pergunta. Deixou para nós, nos enviou e colocou assim: doutor, eu não tenho filhos, eu não sou casado, e caso eu venha a faltar hoje, como fica o meu patrimônio, o patrimônio que eu constituí? Essa é uma pergunta, sim, que é um caso que não é raro. As pessoas hoje, você começa a observar que tem muitas pessoas que não constituem laços familiares, acabam não se juntando a outras pessoas e acaba tendo um patrimônio muito grande. E, muito provavelmente, quando essa pessoa se for, ela já não vai ter mais os ascendentes, que são os pais. Para quem ficariam esses bens? Então, é muito importante, nessa questão, de se fazer o sistema de holding, que você consegue determinar já em vida, dentro do contrato social, quem serão os beneficiários. Quem vai poder amanhã ou depois tocar esse patrimônio ou gerir esse patrimônio. Então, é diferente do inventário e é diferente do testamento. Porque aí você vai estar fazendo e não vai ser contestado de maneira alguma. Por quê? Da forma que se faz, nós estamos entrando no direito empresarial. E não vai ter como ser questionado. Então, se você tem uma vontade de deixar esse patrimônio para alguém, a minha sugestão é que realmente comece a pensar nesse planejamento patrimonial. Fazer esse sistema, utilizar-se desse sistema para que você possa realmente deixar o patrimônio para quem você quer.
e não deixar que o Estado acabe escolhendo para quem deve ficar os seus bens. Não é para sobrinho, não é para irmão. Você define, você escolhe. Pode até ser que seja para sobrinhos, para irmãos, mas é você quem definiu, você que escolheu. E na proporção que cada um que você quiser deixar dentro da instituição, dentro da sua empresa, dentro do seu sistema. Você já definiu tudo isso lá. Espero que tenha respondido, tenha ficado claro isso para você. Muito bem. Ô, pai, agora eu acho que a dúvida é minha. Surgiu uma dúvida aqui, vamos lá. Perguntou se não é casado nem nada. Agora me fala, se ele já deixar nesse sistema o planejamento patrimonial, se ele fechar os olhinhos e não estiver mais aqui, neste caso, se ele não tiver o sistema, a família paga o inventário para ter acesso a esses bens? Célia, obrigatoriamente, o nosso sistema jurídico hoje, ele diz o seguinte: uma vez que fechou os olhinhos e tem patrimônio, é obrigatório o inventário. Então, os beneficiários, muito provavelmente, terão que pagar pelo inventário. E vai obedecer uma ordem de sucessão. Existe uma graduação com relação a quem são os beneficiários. No caso, por exemplo, o primeiro caso a gente vai partir para os irmãos. Não tem mais ascendente. Então, observe que ele já pode eliminar tudo isso. Por exemplo, não se dá bem com o irmão, ele não quer que fica. Ele pode, no sistema ele consegue deixar isso claro. Se for para o inventário, não. Serão divididos em partes iguais. Tá? Meu Deus, olha lá. Olha lá, a dúvida vai surgindo. Eu falei para vocês, né? Que nada melhor do que o especialista para estar nos respondendo, porque vocês bem sabem que eu não sou da área do direito e nós vamos evitar o máximo o juridiquês, tá bom? Então, eu sou a sua voz e os seus olhos. Coloquem aí para mim os seus comentários que eu estou acompanhando por aqui para que a gente possa aí responder as suas dúvidas também, tá? E lermos ao vivo aí para você. Bom, outra dúvida que chegou por aqui. O João pergunta assim: doutor, ainda estou com bastante dúvida. Como eu sei que este planejamento patrimonial é realmente para eu colocar à disposição da minha família? João, vamos lá. Esse sistema é para toda a família, não é só para a sua. Fique bem claro, é para toda a família. Em que sentido? Hoje, quando eu digo hoje, é um passado muito recente. Tá? A gente vai pegar que a formação patrimonial do brasileiro, ela é muito recente. Então, há pouco tempo, vamos falar, quando eu falo pouco tempo, é do século passado para cá, foi que a população brasileira começou realmente a ter patrimônio, adquirir patrimônio, a grande massa da população. Então, e cada vez que você passa por um processo de sucessão, que seria a transmissão do bem para outra geração através do inventário, parte desse patrimônio vai-se embora. Ele acaba ficando para o governo, acaba ficando para o Estado, acaba ficando para o advogado, acaba ficando para os cartórios, acaba ficando para o registro de imóveis. Então, acaba com 3, vamos exagerar, na terceira sucessão, esse patrimônio praticamente se dilapidou. Então, esse sistema é importante para toda a família, não só para a sua, mas é importante para toda a família, no sentido de evitar que seu patrimônio ou o patrimônio da família acaba sendo dilapidado. Então, é a melhor forma de fazer com que o patrimônio seja transmitido para a futura geração sem que haja perda.
Então, esse é o melhor caminho, o sistema de planejamento patrimonial. Digamos assim, né? O pessoal fala então que o quê? Filho de peixe, peixinho é? João, ainda vou colocar o mais para você, né? Que constantemente ouço por várias vezes ao dia meu pai falar: tem filhos? É para você. Tem bens? É para você. Tem investimentos? É para você. Então, independente, né? É o ato de amor que você pode exercer aí para sua família. Se você tiver pelo menos essas 3, falou sim, tá certo. Comece a pensar no seu planejamento patrimonial, que é realmente para você, tá bom? Outra dúvida. O pessoal tem grandes dúvidas. Deixa a sua dúvida. Nós fizemos um compilado. Nós estamos trazendo aqui, neste momento, ao vivo para você, de pai para filho, falando bem dos bens. Doutor Bonora. Essa daqui, quem faz a pergunta é a Josiane. Doutor Bonora, holding familiar é só para quem é empresário? Essa é uma pergunta também que a gente ouve muito. A holding familiar, ou melhor, o sistema de planejamento patrimonial do qual se utiliza da ferramenta holding não é somente para empresários. Aí está uma das coisas que o pessoal acaba se confundindo, né? Que a holding é para o empresário. Não. A holding é uma ferramenta que a gente utiliza para fazer planejamento patrimonial familiar. Isso significa que planejamento patrimonial é para todas as famílias. É para, como a Araceli acabou dizendo, é para quem tem um patrimônio, é para quem tem filhos, é para quem tem um pequeno investimento. Isso já vale a pena ter um sistema desse. É uma forma de proteger todo esse patrimônio. A holding é justamente para isso. Esse sistema é para dar essa proteção, não só para empresário. Empresário também pode? Pode. Mas a pessoa comum também pode. Resumindo, não só pode, ou melhor, corrigindo, não só pode, mas como deve ter um sistema de planejamento. Essa é uma dica, assim, essencial, no sentido de começar a educação patrimonial. É para começar a como proteger o patrimônio. Começa por aí. Não precisa ser empresário. Fica bem claro para vocês. Até mesmo, né, pai, eu acho que podemos retomar também um complementar dessa pergunta e colocar para ele o que não é só o empresário, mas qual é, né, uma pergunta agora minha para o meu pai, para que também fique claro que talvez seja a sua situação hoje como empresário. Qual é o benefício que um planejamento patrimonial, uma holding patrimonial pode trazer para este empresário? Essa é uma outra pergunta, tá? Falando do empresário. Quando você tem o empresário, tem um sistema de planejamento patrimonial familiar bem estruturado, ele vai acabar facilitando, evitando que se a empresa desse empresário venha a ter problema, os bens que ele tem não serão atingidos. Ele acaba tendo uma proteção. Mas preste atenção, o sistema não é feito para isso. Ele não é para esconder o seu patrimônio de uma ação, por exemplo. O que você deve fazer? Empresário que vai entrar para ter um sistema de planejamento patrimonial familiar. Você deve, primeiro, tá quites com tudo, ter certidão negativa de tudo. Se você tiver zerado nesse momento, todo o seu patrimônio vai estar preservado quando ele for para dentro desse sistema. O que vai acontecer daqui para frente
como empresário, não vai afetar o seu patrimônio que está dentro de um sistema de planejamento. Olha que diferença. Então você vai acabar criando uma proteção, um mecanismo de proteção, que os seus bens estão protegidos da sua atividade empresarial. São coisas distintas. A sua atividade empresarial não pode colocar em risco o seu patrimônio pessoal. Ficou claro agora, Célia? Muito bem, ficou claro. Então, olha aí, os empresários, está aí a dica para você, né, que está pensando, ou está estruturando, ou está iniciando, para que você possa seguir aí o seu planejamento patrimonial. Aqui, o Luiz coloca a seguinte pergunta: doutor, eu possuo 2 apartamentos de mais ou menos 700 mil cada um e tenho 3 filhos. O que é melhor eu fazer neste momento? Eu faço a doação ou faço esse sistema de holding familiar? O pessoal ainda continua insistindo com essa questão de doação, né? Olha, Luiz, seguinte, realmente, como sugestão, como também tenho filhos, faça o sistema. Adote na sua vida um sistema de planejamento. Porque esses 2 imóveis, muito futuramente, se você não pensar nesse planejamento, ele vai ser fonte de intriga, pode ter certeza. Então, dentro do sistema que você vai optar em fazer, o sistema de planejamento, garanto para você, ele vai ficar, no mínimo, 10% do valor do inventário. Olha o que você vai gastar. Ou melhor, você não vai precisar gastar porque o patrimônio é seu, mas percebe o quanto seus filhos teriam que gastar se você não estiver mais aqui. E você pode muito bem fazer esse sistema, vai gastar muito pouco e você consegue planejar esse custo, de como diluir esse custo ao longo do tempo. E dessa forma, seu patrimônio vai estar protegido para que seus filhos amanhã possam ter acesso a ele sem ter que fazer absolutamente nada, sem ter que gastar 1 centavo. Resumindo, entre a doação e fazer o planejamento, minha sugestão para você é que você realmente faça o planejamento. Faça esse planejamento patrimonial. Sem falar que, pode ter certeza, você vai estar dando o pontapé inicial para que o seu legado fique para sempre. Na verdade, né, pai, não é nem um gasto, né? A pessoa que ela vai tá disposta a apresentar isso para a família é realmente um ato de amor e uma economia, né? Uma economia, porque se for juntar, digamos assim, que é muito o alto valor que pagaríamos da doação e do inventário, né? Quem acompanhou já viu lá que ao doar, pagamos o mesmo preço do que inventariar, né? Eu acho que meu pai talvez me ensinou bem aí. Qualquer coisa vocês colocam aí se eu errei, tá bom? Aqui tem uma outra da Letícia. Doutor, eu tenho poucas coisas, mas eu quero deixar tudo organizado para os meus filhos. Eu posso fazer este planejamento do meu patrimônio quando? Letícia, minha sugestão, quando você pode começar a fazer seu planejamento, já que você quer deixar organizado? Pode começar hoje. Hoje você pode começar a fazer esse planejamento. E olha, não é a questão de quantidade e questão de montantes de valor. Hoje nós temos no escritório já pessoas que o patrimônio dela é zero, e está começando a fazer planejamento patrimonial. São pessoas que estão empreendendo e já conseguiu perceber que o planejamento patrimonial
é essencial para ela. Então ela quer que à medida que o começa a ter patrimônio, ele já começa a ser destinado já para esse sistema. Ele não quer ter o patrimônio primeiro para depois fazer o sistema. Ele já começou a fazer o sistema, independente do valor. Então, a quantidade não é objeção para não fazer o sistema de planejamento. Mas você está bem encaminhada, pelo menos já tem ideia que existe outras maneiras de organizar esse patrimônio, além da doação, que não é o melhor caso. Muito bem. Vamos lá. Aqui chega uma pergunta bem interessante que vem acontecendo, né? Aumenta-se o número e nós vamos tentar ajudar aí. Se você é essa pessoa que está nesse processo, fica a dica, presta atenção na pergunta da Joyce. Doutor, estou me divorciando. Como sair desse divórcio sem perder nada? Essa é uma questão muito interessante e teve um caso no nosso escritório. Que a sugestão foi fazer o sistema de holding, o sistema de planejamento patrimonial familiar, exatamente antes do divórcio. Sabiam que iam se divorciar, mas preferiram fazer o sistema de planejamento patrimonial para que realmente o patrimônio não se dilapidasse, não fosse dividido. O patrimônio continua. Independente das pessoas estarem juntas, convivendo juntas, o patrimônio não precisa ser separado, uma vez que tem filhos principalmente. Então você consegue manter o patrimônio íntegro, mesmo após um divórcio. Então a sugestão é realmente que se faça o sistema e já comece a colocar as cláusulas dentro dessa contrato social, o que acontece quando houver um divórcio, para que ninguém acaba se sentindo que perdeu algo na separação. E o objetivo não é esse, não é perder nada. O objetivo é realmente que você consiga manter esse patrimônio sólido. Sugestão, então, para Letícia, Letícia, que realmente, antes de se fazer esse divórcio, pense, procure um especialista em planejamento patrimonial familiar para que ele possa instruir qual é a melhor forma de você estar fazendo esse sistema antes do divórcio. Assim ninguém sai perdendo. o pessoal deixa as emoções de lado, né? E leva isso aí para os filhos, um bom entendimento até mesmo da mentalidade hoje. Então, vamos agradecer o pessoal aí que está com a gente ao vivo, né? O Paulo, o Tiago, estamos com Entrelinhas, Luiz Vitoriano, não sei se está por aqui aí, Bárbara, obrigado. Continua aí, pessoal, disparando também. Envia aí esse aviãozinho, não deixa a informação parar só em você, para que possamos chegar aí a muitas famílias. Bom, da Letícia já foi. Agora do Marcos. Essa pergunta é interessantíssima. Vamos lá. Doutor, caso eu venha fechar os meus olhos hoje, possuindo apenas um imóvel e deixando 2 filhos, os meus filhos poderão vender o imóvel e dividir o lucro sem a necessidade de inventariar? Infelizmente, Marcos, não. Uma vez que fechou os olhinhos, obrigatório a confecção, elaboração do processo inventário. Infelizmente, eles vão ter que passar por esse, digamos, para mim é um trauma quando a gente fala de fazer inventário. É difícil. Eles vão perder parte desse patrimônio. Se você não deixar uma reserva já destinada para pagar isso. Porque se não tiver essa reserva, vai ser mais doloroso ainda. Eles não vão ficar nem com esse bem que você está falando. Porque parte desse bem vai ter que ser, dependendo, vendida para poder pagar esse inventário. Então, se fechar os olhinhos hoje,
não tem o que se fazer. É fazer um inventário e torcer. Eu espero que você tenha essa reserva para que eles possam pagar o inventário e continuar com o bem, para que possam dividir futuramente. Caso não tenha essa reserva, sinto muito, mas muito provável que eles não poderão ficar com o bem para poder vender e ter que pagar o inventário. Então, digamos que o sistema do planejamento patrimonial, ele tem que ocorrer para ontem, né? Para ontem já. Nesse minuto, nesse exato momento, já seus neurônios já devem estar aí no radar procurando para fazer um sistema de planejamento patrimonial, né? Para que os filhos não sejam aí rebaixados de classe social, assim como diz o meu pai sempre, né? Porque fechou os olhos, não fez planejamento, talvez essa família nem vá morar mais no mesmo lugar. Então vamos lá. Aqui tem uma outra pergunta interessante, pai. Os meus pais, doutor, já fizeram um testamento. Eu posso fazer uma holding? Olha, os bens são dos pais. Você não tem bens, você não consegue fazer uma holding, você não tem bens. Quem tem são os pais. Se eles quiserem fazer uma holding, eles podem. Mas você não. A não ser que você vai fazer a holding dos seus bens. Você vai fazer o planejamento dos seus bens. Mas dos bens dos seus pais, não. Porque ainda continuam sendo deles. Isso não foi transmitido para você. Eles, voltando a falar, eles podem. Mesmo tendo testamento. Você não. E se essa família, pai, elas não faz e perdura aí, agora é uma dúvida minha, viu, gente? Lembra, né? Dúvida minha era Celi, filha. Se a pessoa deixou só o testamento, não fez planejamento patrimonial, como fica caso o pai venha fechar o olhinho? É a preocupação desse caso. Quem nos mandou foi o Luan. Como fica? Luan, vamos lá. Tem os bens e, como você falou, Tá tem um testamento. Um detalhe. Testamento, quando a pessoa opta por fazer um testamento, ela, creiam, pode ter certeza, ela está querendo criar confusão. Porque se ela não fez testamento, se ela não fizer um testamento, a lei, o Código Civil, já prevê que vai ter um inventário e vai ser dividido daquela forma. Partes iguais, o meeiro vai ter metade, os herdeiros na proporção da outra metade. Quando se faz o testamento, já está querendo fazer algo diferente do que está na lei. Muito provável vai ter o preferido e o preterido. Isso vai gerar problema. É isso que vai acontecer com o caso de um testamento, que é o que a gente já estamos cansados de ouvir, que aconteceram em N testamentos, que principalmente de artistas, que a gente já viu muitos. Pegamos, por exemplo, do Gugu, que demorou 5 anos para terminar, e só terminou o inventário desse caso do Gugu porque uma das pessoas desistiu da ação. Pegamos o testamento do Chico Anísio, ainda não acabou. Tá para acabar o patrimônio dele, patrimônio físico, que tá para acabar e não acabou o inventário. Então, você vai tendo N casos que o testamento não te ajuda em nada. Muito pelo contrário, ele atrapalha. Ele acaba criando uma fase a mais dentro do inventário. Então, vai ter o custo do inventário, você já teve o custo do testamento e não é a melhor opção. Muito bem. Aqui nós vamos ficar com uma pergunta. Aqui começa a repetir um pouco, mas tem uma que sempre aparece e ela apareceu novamente. Vamos aqui. O Renato diz o seguinte: doutor, eu sou filho único. Mesmo assim, se a minha mãe não estiver mais entre
a gente, daqui a algum tempo, eu vou precisar fazer esse inventário? Essa é uma dúvida recorrente. Filho único acha que não vai precisar passar os bens para o nome dele. E não é verdade. Filho único também vai ter que fazer esse processo chamado inventário. Vai ter que passar por esse doloroso processo chamado inventário. A única forma de não passar por esse processo é realmente fazendo um planejamento patrimonial familiar. Aí sim, sendo filho único, todas as cotas desse sistema estarão direcionadas para ele, sem que haja necessidade de fazer qualquer coisa depois, quando ele se ver sozinho nesse mundo. Então, Renato, a dica é planejamento patrimonial familiar, mesmo você sendo filho único. Viu, né? A gente sempre brinca e eu sempre tive isso comigo também. Ser filho único talvez não é uma vantagem, né? Então comece a pensar aí o pai do filho único ou você, né, que quer ter apenas um filho só, ver as condições para que você possa deixar o seu legado seguro aí. Aqui aparece uma dúvida bem assim, o pessoal fica curioso quando eles decidem, pai, que esse sistema e entendem desse sistema. E aqui vem uma pergunta da Carmen que diz o seguinte: doutor, quanto custa para fazer esse planejamento patrimonial para minha família? Esse sistema de planejamento patrimonial familiar, as pessoas acabam achando que isso é muito caro. Fazer uma holding é caro. Isso é só para quem tem muito dinheiro. E para se fazer uma holding é diferente de se fazer um inventário. Vamos lá. Para se fazer um sistema desse, um sistema de planejamento patrimonial familiar, nós que atuamos nessa área, trabalhando só com esse trabalho de planejamento, nós não acompanhamos a questão da tabela de referência da Ordem dos Advogados. Na verdade, nós cobramos por horas trabalhadas. Então, se você tem um patrimônio, um único patrimônio de 5 milhões, por exemplo, nós vamos ver quanto tempo de trabalho nós vamos ter para fazer esse sistema. Aí você pega uma outra pessoa que tem o mesmo valor de patrimônio, 5 milhões, e ele tem 5 imóveis. É claro que esse que tem 5 imóveis vai demandar maior trabalho para a gente. Você percebe que, tendo o mesmo número, o mesmo valor de patrimônio, nós temos valores diferentes para poder fazer esse sistema. E olha, esse sistema, geralmente, ele fica na casa de 10% do valor de um inventário. Dá para acreditar? Então, Carmen, presta atenção nesses valores. Independente do valor, esse sistema ele vai te custar menos de 10% do valor que você teria que pagar num inventário, independente do seu patrimônio. Muito bem, pai. Vamos lá, que o Júnior colocou aqui, talvez o Júnior é empresário já, e coloca assim: doutor, eu já tenho uma empresa. Eu posso usar esta empresa para fazer a minha holding? Qual seria a melhor forma? Bom, essa pergunta do Júnior com relação a ter uma empresa, essa é a atividade comercial dele. O planejamento patrimonial jamais deve estar misturado com o que ele faz, com a atividade comercial. Porque senão você vai acabar colocando o seu patrimônio em jogo, ou melhor, em risco, com relação a essa empresa. Mas pelo fato de você já ser um empresário, nada impede que você faça realmente o sistema de planejamento patrimonial. Ele fica isolado. Ele vai dar mais proteção para o seu patrimônio, para que não coloque em risco o patrimônio em função da sua atividade.
Então é interessante para você, júnior, empresário, é imprescindível que você tenha realmente um planejamento patrimonial familiar, independente dessa empresa. Então, o que você tem hoje, por exemplo, se tiver alguma ação pendente com essa empresa, é necessário que você reserve uma parte do patrimônio antes de levar ele para dentro do sistema, para que isso não seja entendido como uma fraude, no sentido de estar fraudando um futuro credor seu. Bom, estamos caminhando logo para o final, né? Quase, mas tem uma última pergunta. Talvez essa queira criar uma contenda por aí. Vamos ver uma solução para ela, pai. Aqui ela fala assim, a Marta. Bom, doutor, eu não gosto do meu genro. É certeza mesmo que eu consigo evitar que ele tenha acesso ao meu patrimônio caso eu decida fazer esse sistema, oferecer esse sistema para minha família? Marta, é isso? Marta. Marta, você pode ficar tranquila que se você montar o sistema e colocar entre as cláusulas no contrato social a incomunicabilidade dos bens, ele jamais vai ter acesso, independente do sistema, ou melhor, do regime de casamento da sua filha. Então, quanto a isso, você pode ficar tranquila. Ele jamais vai conseguir acessar os seus bens sem que você queira. Então, se você tem essa opinião hoje, você pode colocar isso no contrato social. Caso você amanhã venha mudar de ideia com relação ao seu genro, você também pode ir lá e mudar a cláusula que você colocou lá, onde deixava ele totalmente fora desse sistema. Mas é bom começar a pensar nisso. Isso serve não só para você, Marta, mas para a maioria das pessoas. Se atentem a isso quando estiverem pensando em fazer um planejamento patrimonial familiar. E quem vai poder te ajudar muito nisso é procurando realmente um especialista que pode estar te indicando todas essas cláusulas, todas essas possibilidades que existem durante uma vida. De filhos, de casal, de patrimônio. Isso vai poder te auxiliar e muito. Pessoal, nós devemos estar chegando aqui ao nosso final. Realmente a gente ficou muito satisfeito com a quantidade de perguntas e não foram todas que nós trouxemos aqui para responder hoje. Acredito eu que nós vamos estar respondendo perguntas ainda na próxima semana, que vão estar vindo, e as que sobraram também, que a gente não conseguiu dar solução ainda, ou melhor, trazer essa resposta para todos vocês nesse curto espaço de tempo do nosso espaço chamado de Bem com os Seus Bens, tá? Araceli, eu queria agradecer a participação sua aqui, nos ajudando muito a trazer informação para esse nosso público. E não deixem de nos seguir, tá? Muito obrigada, pai. Na sexta-feira estaremos aí com mais um momento aí da nossa live, tirando as suas dúvidas ou trazendo um conteúdo novo ou falando e abordando um pouco mais profundamente sobre os bens, falando bem dos bens. Estaremos sempre falando bem, porque queremos que esses bens perdurem aí por gerações, né? E você pode manda um direct, manda seu comentário, nos chama no WhatsApp, encontrou, segue o perfil e deixa aí para nós a sua dúvida e será um grande prazer poder estar respondendo. Agradeço meu pai, né? Estamos juntos em família e que esse momento possa ser perdurado para as nossas sextas-feiras, o nosso momento de encontro falando bem dos bens.